Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje o Soundbite chega com a análise à entrevista de Henrique Gouveia Melo na SIC. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Ouvimos um som da noite desta quarta-feira. Eu almocei com o Dr. André Ventura. Fique isso claro. Sim. E qual foi o objetivo? Deixe-me dizer-lhe, Sim, porque claro. eu não vou fazer explicar ou contar todo o almoço. Só lhe vou dizer que o grande objetivo foi esclarecer as posições mútuas e os nossos entendimentos mútuos, o nosso posicionamento político. E nós chegámos à conclusão óbvia que não tínhamos interseções. Helena Pereira, começo por ti. Henrique Gouveia Melo parece outro ou nem por isso? O media training está a funcionar. Sim, acho melhor a segunda parte da tua frase. O media training está a funcionar. Se parece outro, também não vamos tão longe, não é? Agora, sim, percebe-se que ele está mais à vontade e que já treinou a resposta a muitas daquelas perguntas, não é? Sim, desta vez não é apanhado na curva, como foi em tantas entrevistas anteriores. Sim. Olha, só não treinou bem a resposta à história do almoço com André Ventura, porque isso então não se percebe porque é que não treinou, porque era óbvio que ia ser perguntado. E ficou, quer dizer, a resposta dele não tem pés na cabeça. Não tem pés na cabeça. Ele dizer que foi para avaliar posições mútuas e ver se havia pontos de interseção. Interseção. E que concluiu, e depois a seguir conclui que não havia. Afinal, não há interseção. Ele não era o candidato do centro? Queria qual fazer era a pontos com quem? dúvida? Qual era a dúvida? Mas desde quando é que ele ia à procura de pontos de interseção? Candidato do centro, 29 de agosto, no fim de agosto, Não faz sentido. foi há meia dúzia de dias, há 16 dias, o candidato do centro andava à procura de pontos de interseção com o Chega. Isto é fantástico. Não faz sentido nenhum, sabes? Ou aquilo, quer dizer, ou então ele já... Depois eu fiquei a pensar, ele já deve-se ter cruzado na sua vida, na sua carreira militar, se calhar com todos os outros candidatos presidenciais que já existem. O único, se calhar, ele não conhecia pessoalmente ou nunca teve, nunca, em lado nenhum, era André Ventura. Será que era isso que queria? Mas era mais fácil dizer André isso. Ventura? Mas era mais fácil dizer isso. Repara, sim, ou que se eu então... soube isso, acho que Gouveia Melo teria dito bem, eu não conhecia André Ventura. É que a desculpa não pega. Precisava de conhecer, é uma coisa normal, as pessoas que não se conhecem quererem conhecer-se. Agora, os pontos de interseção é que os pontos de interseção deixam... Realmente é que o Gouveia Melo apresentou a candidatura há muito tempo para andar à procura de pontos de interseção. Claro que o eleitorado do Chega lhe dava jeito. Mas se calhar o interesse daquele almoço pode ter sido mais do anfitrião do almoço, não é? Do Mário Ferreira. Foi em casa de Mário Ferreira. Mas porquê? Portanto... O Mário Ferreira queria conviver com dois candidatos a Presidente da República. Mário Ferreira pode ser a única pessoa que aconteça o que acontecer numa segunda volta ganha sempre, no fundo. Pode ser o grande vencedor das presidenciais. Achei que foi muito estranho ele não ter preparado no fundo foi muito estranho ele não ter preparado uma justificação mais convincente ao que pegasse minimamente, não é? E portanto eu acho que aí espalhou-se ao comprido, apesar de ter mostrado que sim, que está melhor preparado e melhor à vontade, embora que ao mesmo tempo que eu notei do pensamento dele é que Gouveia Melo está a ficar muito mais flat do que há uns meses atrás. É impressionante como está a ficar. Eu acho que no fundo esta campanha realmente vai ser uma campanha só de personalidade e de sorrisos, e quem gosta mais do sorriso ou da cor dos olhos do candidato, porque aquelas coisas que ele disse até era Gouveia Melo, vamos lá. Para algumas pessoas, não sei. Não, porque aquelas ideias que ele tinha mais controversas, ele está a planear tudo. Isto o quê? Mas tu sabes a história da dissolução do Parlamento, por exemplo, das matérias em que quando um governo não cumprisse as suas promessas eleitorais, ele está então agora que tinha a ocasião de explicar melhor, ele voltou completamente atrás e nem quer falar nisso e fala só pelo contrário. As vezes em que ele faria diferente e não dissolvia, mas ele nem sequer quis explanar
as vezes em que ele poderia ou não dissolver. É que ele está a voltar atrás em todas as questões. Na questão do serviço militar obrigatório também, explicando uma ideia que é nova e que pode ter alguns méritos, mas que é completamente diferente. Na história do veto político, a determinada altura ele diz uma coisa inacreditável, que nós nunca tivemos isso, nem ninguém, nenhum presidente, que é que só entende que faz sentido os vetos quando está em causa a Constituição. Nem pensar. Ainda agora fui ver os últimos vetos do Presidente. O Presidente da República vetou uma lei sobre apoio ao alojamento estudantil só porque acha que aquilo estava uma confusão, entrava em contradição com outras leis que estavam feitas. Quer dizer que só se faz um veto quando está em causa a Constituição... Então não há nenhuma interferência quase, realmente é levar ao mínimo. É o Tribunal Constitucional de Exatamente, Belém, é levar ao mínimo essa parte desse poder presidencial. Bom, isto tudo parece-me que ele está realmente a ficar muito flat e a limar tudo aquilo que ele possa entender que são arestas mais polémicas ou que podem afastar as pessoas. Ana Sá Lopes, também achas Gouveia Melo flat? Eu acho que este Gouveia Melo que nós vimos nesta entrevista à SIC não é o Gouveia Melo porque os portugueses se apaixonaram durante a Covid-19. Não é, acabou-se. Não, é outra pessoa. É uma pessoa, obviamente, que teve aulas de Direito Constitucional com a Teresa Violante, com certeza, que lhe deve ter dado ali aulas à grande, porque já domina a Constituição, fala de artigos, que era coisa que o Gouveia Melo dizia, mas aquele discurso que ele tinha, muito popular, muito popularucho, muito populista, ele varreu completamente. Houve uma altura que ele até disse recentemente, numa sessão de que agora em setembro iria voltar ao discurso a falar como ele gostava, porque até aqui tinha sido para agradar à bolha político-mediática. Mas a verdade é que hoje é 16 de setembro, ele há uma entrevista à SIC, em que obviamente retira todo aquele Gouveia Melo autoritário, populista. O problema é que foi isso que lhe granjeou o apoio popular. Foi ser autoritário, populista, eu cá sei, eu faço, eu mando. E, entretanto, como se percebeu, ele percebeu também, com as aulas de Teresa Violante, que o Presidente da República não tem assim tantos poderes, tanto que ele até os diminuiu, como tu dizes, relativamente ao veto. E eu acho que, de facto, a star quality, desculpem estar a usar uma expressão inglesa, mas eu gosto. O estatuto de estrela que Gouveia Melo tinha, vinha e derivava muito daquele ar populista, do ar, eu vou meter a casa em ordem. Eu sou o homem certo a meter a casa em ordem. Claro que a bolha político-mediática, parte dela, na qual eu me incluo, odeio este tipo de discurso e odeio o discurso dos homens presidenciais. Gouveia Melo achou que se calhar, se queria ir conquistar terreno ao centro, talvez fosse melhor não continuar a ter uma pose tão autoritária e tão populista. Só que agora, de repente, isto falta qualquer coisa. E eu até me fez impressão, porque Gouveia Melo, nós sabemos que ele tem esta teoria desde o início, de que é fundamental um Presidente da República ser independente para não ser Presidente de facção. Isto é um bocado, é ridículo. E depois, quando a Clara de Sousa lhe pergunta, mas então Mário Soares, Jorge Sampaio, mas esses eram do tempo da Revolução e tinham estado da Revolução, como se está no tempo da Revolução ou não fosse tempo de facção, e tudo isto não tem pés nem cabeça, esta justificação. É assim, houve uma entrevista que Gouveia Melo, nós falamos aqui no Soundbite, isso deu a Vítor Gonçalves da RTP, em que ele ainda vinha fardado antes de apresentar a candidatura à Presidência da República. Aquela em que nós dizíamos que ele ia ser candidato. Exatamente. Ele estava excelente. Esta entrevista de hoje como candidato presidencial está muitos degraus abaixo. Eu acho que o Gouveia Melo de hoje matou o Gouveia Melo do passado. Depois, há aqui até grandes contradições. Quando ele começa a afastar os seus apoiantes, algo errado está. Quer dizer, ele de repente pareceu sentir-se incomodado com os seus próprios apoiantes. O Isaltino, o Rui Rio. Bem, Rui Rio, ninguém vai dizer que ele não é uma pessoa séria. Quer dizer, não se pode tratar assim os apoiantes, quase foram tratados a pontapé. Mas eu sou um homem só, eu decido sozinho. Claro que o Presidente da República decide sozinho e claro que o Presidente da República não depende de apoiantes. Não é preciso dizer isso. Mas o candidato presidencial deve agradecer muito aos seus apoiantes. Quer dizer, acho eu. Pareceu-me que ele estava a querer desfazer
de uma certa... Enfim, agora ia dizer, em vez de tralha guterrista, ia dizer tralha social-democrata, que apareceu na sua candidatura. Não sei, pareceu um distanciamento excessivo relativamente aos seus apoiantes. Ok, isto pode ser uma coisa menor, não tem importância. O que eu acho é que faltou aquilo que tu dizias, flat, acho que sim, faltou chispa, faltou o perigo que Gouveia Melo constituía e o que levou a ser imbatível nas sondagens. Eram coisas com as quais eu não estou nada de acordo, mas que os portugueses gostavam. E ele agora está... eu posso estar mais de acordo com este Gouveia Melo, enfim, que vota PS ou vota PSD, tenta agradar a todos, portanto é o Gouveia Melo para todas as estações, é uma pessoa que quer se identificar, enfim, com aquele português médio que já votou PS e votou PSD. Agora fica pouco. E depois há outra coisa ainda, apesar do media training de que vocês falavam, eu acho que ele vai ter que levar com muito mais media training, porque eu não estou a ver o atual nos debates. Sim, acho que é atrocidade. Vai ser, acho que é atrocidade. Vai ser difícil. Acho que é muito difícil. Acho que é atrocidade. Neste momento, acho que é atrocidade. Pode ser que daqui até lá ainda falta algum tempo e consiga, obviamente, recuperar. Haja tempo para Gouveia e Melo. Helena Pereira, Helena Sá Lopes, beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.